Recomendações para a dieta de um paciente com insuficiência renal. Descubra o que deve comer. Se você é um paciente com insuficiência renal, é complicado, mas não impossível. A insuficiência renal é um problema médico que pode complicar muito a vida do doente. Se você foi diagnosticado como um paciente com insuficiência renal, deve saber que deve cuidar de sua dieta ao máximo. Se você seguir as instruções e cuidados do seu médico, dependerá para que tenha uma boa qualidade de vida. Sabemos que não é simples, mas pense que, em troca de alguns ajustes, você terá uma vida mais saudável. Continue lendo este artigo, e nós lhe daremos algumas orientações. Caso você não seja o paciente, mas quem toma as decisões sobre a dieta de alguém com a doença em sua casa, este guia também ajudará muito. O que é ser um paciente com insuficiência renal? A primeira coisa que você deve saber como um paciente com insuficiência renal é que esse problema tem a ver com a capacidade de seus rins. Como você sabe, os rins são responsáveis pela limpeza do sangue das toxinas e resíduos. Quando os rins funcionam adequadamente, podem realizar esse trabalho regularmente. No entanto, quando você come pouco saudavelmente, ou adiciona muitas toxinas ao seu organismo, esta função é afetada. O resultado imediato é que as toxinas retornam ao sangue e o contaminam. Para reduzir o efeito, é necessário que a dieta seja adaptada, evitando os produtos e alimentos nocivos. Monitore sua ingestão de proteína. Uma pessoa normal geralmente requer cerca de 200 gramas de proteína. No entanto, um paciente com insuficiência renal deve consumir apenas 100 a 125 gramas de carne magra e 140 a 150 gramas de peixe. Embora as proteínas sejam necessárias para manter a densidade correta do músculo, em excesso torna difícil para o organismo processá-las. Recomenda-se que as proteínas que você consome sejam principalmente vegetais de boa qualidade. Pacientes que estão em condições mais severas podem precisar limitar sua ingestão de proteína animal a um máximo de 2 vezes por semana. Aqueles que iniciarão um processo de diálise deverão aumentar ligeiramente o consumo de carne alguns dias antes. Este processo tem a função de melhorar a qualidade do sangue. Neste caso, são recomendados ovos, frango, peru e outras aves, bem como carne de porco magra. Idealmente, o seu médico irá dizer-lhe as quantidades exatas de proteína a consumir. Embora existam indicadores gerais, o seu nutricionista ou médico lhe dará as quantidades precisas, de acordo com a sua condição exata, a fase do seu tratamento, peso e altura, e os tratamentos a seguir. Limitar o consumo de fósforo. Outro requisito para um paciente com insuficiência renal é o consumo mínimo de fósforo. Embora o fósforo seja vital para a formação de dentes e ossos, fica difícil eliminar o excesso. Quando isso acontece, os ossos começam a perder cálcio e enfraquecem. Portanto, o aparecimento da osteoporose pode ser acelerado. Embora estes sejam alimentos necessários, é importante que o seu médico indique os valores corretos. Além disso, tente consumir apenas versões de excelente qualidade. Por exemplo, ao escolher as nozes, opte por aquelas sem sal e sem o outro tipo de adição. Você também deve lembrar que existem outros produtos com alto teor de fósforo que você deve evitar ao máximo. Refrigerantes, cacau e chocolates.
Aproveite os benefícios dos carboidratos. Um paciente com insuficiência renal pode consumir carboidratos como fonte de energia. Se sua saúde permitir, e você não tiver outro problema, como diabetes, eles são uma boa alternativa. Claro, lembre-se de escolher as fontes de carboidratos complexos. O mais importante é evitar alimentos processados em qualquer apresentação. Algumas opções são legumes, pão, frutas e sementes. Se você quiser consumir algum carboidrato doce, escolha mel de abelha, açúcar mascavo, mel de maple, mel de agave. Em relação aos doces, é importante que você pergunte ao seu médico os valores. Além disso, sempre verifique os rótulos, para certificar-se de não adicionar sódio ou fósforo extra à sua dieta. Isso é necessário, porque a água força os rins a funcionar, e a insuficiência renal afeta esse trabalho. Ao considerar a água que você consome, leve em conta gelatina, águas e infusões, sopas, sorvete, frutas,